Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o calor sufocante atingiu o Sudeste e Centro-Oeste. Os termômetros em Cuiabá marcaram 44 graus ontem, a maior temperatura já registrada na cidade desde o início da medição em 1910 e a terceira maior temperatura de todos os tempos no Brasil. Segundo os meteorologistas, o calor está sendo causado por um bloqueio atmosférico. Ventos fortes nas camadas mais altas da atmosfera impedem que frentes frias cheguem. Então vai continuar essa onda de calor. Só que com ela vem também a desidratação e muitos problemas decorrentes a isso. Para falar sobre esse assunto e nos mostrar quais são os alimentos que mais hidratam, eu recebo a nutricionista Juliana Ebran. Ju, seja bem-vinda ao Santa Receita mais uma vez. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo programa, sempre com assuntos muito interessantes. É bom, né, Ju? Eu tô passando muito calor nessa semana, porque a gente tá muito quente mesmo. Sim. E a gente vai começando a ter algumas coisas assim, acho que eu preciso beber água. Eu tenho essa coisa de eu ter dor de cabeça e tal. E eu queria que primeiro, antes da gente falar de alguns alimentos, a gente falasse um pouco da importância dessa hidratação. Exatamente, Abi. A água é importante componente para o funcionamento de todas as nossas células. E alguns sintomas de desidratação podem ser confundidos com até outros problemas. É como você falou, dores de cabeça, indisposição, sonolência, aumento da frequência cardíaca e respiratória. Então a gente está vendo também essa pandemia, às vezes pode ser confundido com crises de ansiedade ou pânico. É apenas uma falta de hidratação, que pode ser resolvido de maneira muito mais simples, bebendo bastante água. Bebendo bastante água. Como que eu sei o tanto de água que eu tenho que beber? Porque às vezes a gente fala, eu tenho que beber não sei quantos litros. Como é que a gente faz esse cálculo? Legal, é só fazer uma continha super simples, multiplicando o peso por 35 ou 40. Então, peguem aí uma calculadora ou lápis de papel mesmo e façam essa continha e a gente vai obter um resultado. Esse resultado tem que vir de água. Então, Abi, vamos supor que você precise de 2 litros de água por dia. De acordo com o seu peso, a gente fez esse cálculo. 90% tem que vir de água e depois a gente vai completar com os alimentos e outras bebidas, como chás, por exemplo. Mas é importante caprichar na água, né? Uma água mineral de boa qualidade e fracioná-la durante o dia. Não adianta também tomar toda a quantidade de água num momento só, pela manhã ou pela tarde que tá mais quente, né? Então tem que fracionar essa água. E o ideal é a gente beber água mesmo sem sede, porque os pacientes me relatam assim, doutora, mas eu não tenho sede, eu não bebo água. Sede é o sinal de desidratação. Então a gente não vai esperar ter sede para beber água, a gente vai beber água antes, porque o corpo tem que ser hidratado ao longo do dia, né? E daí também uma coisa legal de monitorar isso é saber pela cor do xixi, que são essas garrafinhas que eu trouxe aí, Abi, até para exemplificar. Não Olha é suco. Pra você ver, não é suco. Então, o primeiro xixi do dia, como ele vem de um sono, que ele pode estar mais concentrado mesmo, e é o normal, né? O primeiro xixi nosso é mais amarelinho e concentrado. Sim. E que é aquele lá primeiro que eu trouxe para dar um exemplo, né? O segundo já tem que ir clareando mais, né? Que é esse aqui. Até chegar ao longo do dia, o xixi estar bem clarinho. Isso significa que você está sendo bem hidratada. Se o último xixi do dia ainda sai concentrado e amarelo, não está correto. Então, vamos caprichar nessa hidratação. Além disso, a boa hidratação traz inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Melhora a nossa digestão, melhora o intestino, melhora a saúde da pele, unha, cabelo, porque às vezes também os pacientes gastam bastante com esses cosméticos que são legais para complementar. Mas se não estiver bem hidratado, não nem adianta, esses cosméticos vão fazer o efeito, porque eles precisam de água, né? E a gente pensa que isso é bobeira. Essa semana eu fui fazer exame de sangue. E aí a moça olhou pra mim e falou assim, nossa, que veia maravilhosa, você bebe muita água? Eu falei pra ela, bebo bastante. Ela falou, é porque é mais fácil, ela é
hidratada e é mais fácil até para você fazer os exames. Então, às vezes, a gente deixa de beber muita água também e é até mais difícil para fazer coisas rotineiras, vamos dizer assim. Exatamente, Abi, melhora a nossa digestão, melhora o nosso intestino, melhora o funcionamento dos rins, ajuda a eliminar as toxinas. Né? Nesses dias mais quentes, a gente tem maior facilidade de acumular líquidos, fazer retenção hídrica, que os pacientes reclamam muito, né, de inchaço. Então, quanto mais água beber, mais vai ajudar nesse processo também. Fora que a água é vida, né? Eu falo, não existe vida sem água. E sede é de água, gente, né? Porque não adianta beber outra coisa que não, né? Na hora da sede, porque a gente já não é muito bom a gente ter sede, segundo a Ju aqui, que sede já tá faltando água, é água mesmo que tem que beber, não é beber suco, beber refrigerante, nada disso, né, Ju? Exatamente, Abi, porque também pode cair em sucos que tem muito carboidrato, que pode gerar uma resistência insulínica, que isso não vai ser bom para o paciente. Então, é água mesmo de verdade. E o que é legal também, tem alguns pacientes que relatam que têm dificuldade de beber a água pura assim, que sentem desconforto, que não tem muito paladar para beber essa água. Eu dou sempre a dica de aromatizar essas aguinhas, colocar fatias de laranja, de limão, rodelinho, folhinhas de hortelã, morango picadinho, porque dá um gostinho, refresca e ainda você tá bebendo aquela aguinha para poder hidratar e atingir, eu falo, atingir a quantidade suficiente no dia, né? Eu falo, coloquem uma meta, cada um tem a sua meta e vamos cumpri-la aí com honra, né? Com certeza, você trouxe alguns alimentos. Esses alimentos, eles são os nossos 10% ali do que a gente tem que pode juntar com a nossa água. Olha que legal, esses alimentos são ricos em água. Então significa que em 100 gramas do alimento tem 70 gramas ou mais de água. Então são exatamente para a gente completar a nossa hidratação e ainda servir como um alimento saudável que vai fornecer vitaminas, minerais e ainda refrescar nesses dias quentes, né? Por exemplo, a melancia tem 93,6 gramas só de água. Que legal isso. Olha para você ver. E o tomate, 93,5. A cenoura crua, que dá também pra gente colocar na salada, né? Lanchinhos. Nos lanchinhos, 92 gramas de água. A couve-flor cozida, 92 gramas de água também. O melão, 91,8 gramas de água. Né? E daí a gente vai para goiaba, a maçã, a pera, o morango, que tem 90 gramas de água, que a gente também está na estação, na época. Então pode fracionar esses alimentos ao longo do dia, né? Colocar alguns no café da manhã, outros no almoço, outros no lanchinho da tarde, outros no jantar e sempre alternando com a aguinha. Boa. Uma coisa que eu cheguei a ler, Ju, vê se eu estou correta. Alguns alimentos, alguns grãos, quando a gente cozinha, eles também adquirem mais água, é isso? Por exemplo, o feijão. Isso, exatamente. Daí eles concentram mais água e ajudam até a hidratar de forma melhor e ainda no funcionamento do intestino, porque no caso do feijão, por exemplo, tem bastante fibras. E as fibras vão exercer o papel dela melhor ainda se o organismo estiver hidratado. Ai, arrasou. Olha que legal. Eu sei que você tem uma receitinha pra gente de isotônico, é isso? Muitos pacientes me perguntam, fazem essa pergunta mesmo, Abi, se podem comprar um isotônico, né? Então, o que são esses isotônicos que a gente tem no mercado? Nada mais é que a mistura de água, açúcar, sal e corantes. E alguns ainda colocam adoçantes que não fazem bem para a saúde. Então, a gente pode substituir isso fazendo em casa, de forma muito mais saudável, com alimentos de verdade e de forma muito mais econômica. Legal. Né? Então, hoje eu trouxe aqui o morango, que é uma fruta que a gente está na estação, que é fácil também, rico em vitamina C, tem um pouquinho de magnésio. O hortelã, que é legal, porque daí ele vai dar um verdinho aí para esse suco. E a água de coco, que é maravilhosa, a água de coco. Que tem 5 vezes mais potássio do que os isotônicos do mercado. Legal. Então eu falo também, indico para os pacientes usarem uma água de coco natural e não de caixinha. De caixinha. Hoje em dia, né, Bi, vai nas feiras, eles tiram a água de coco do próprio coco, coloca na garrafinha e a gente leva em casa. Outra dica é colocar nas forminhas de gelo e congelar.
Boa, pra Porque fazer. daí, exatamente, essa água, ela tem uma duração um pouco menor. Então, ela pode estragar mais rápido, mais com esse calor. Né? Então, faz os gelinhos de água de coco para poder usar depois. Isso. Olha Gostei. que legal. Adorei, Ju. Então, vamos lá, ó. A gente vai colocar essa receitinha para vocês também no nosso Instagram, que é o programa Santa Receita Oficial. E a Ju já tá colocando aqui 300 ml de água de coco, 100 gramas de morango, vai colocar umas 3 folhinhas de hortelã. E aí, a Bia, eu falo assim, bicarbonato o bicarbonato para os pacientes mais atletas, né, esportistas, que eles perdem muito os sais minerais pelo suor ou pelo xixi. Então, se fizer muita atividade física intensa, ainda mais nesses dias mais quentes, pode colocar um pouquinho do bicarbonato, que já vai ser um substituto incrível. E a gente vai bater isso aí. Bebida super refrescante, gostosa. E ó, vou te contar, a gente tá ensinando vários segredinhos aqui, sabe, Ju? Ontem a gente ensinou uma tortinha de uma grande rede de alimentos aqui, a gente falou que pode fazer em casa. Hoje a gente tá ensinando o isotônico, que você pode e deve fazer em casa, que é muito melhor, não é? Exatamente, né? De forma muito mais saudável e econômica e sem corantes, sem adoçantes. E eu posso tomar quantas vezes por dia? Isso é bom para todas as pessoas? Como funciona? O ideal é tomar uma vez ao dia, já está excelente. E não exagerar também, porque o coco tem bastante carboidrato, né? A água do coco. Eu vou experimentar, pode? Experimente. Eu vou adorar. Vou experimentar, já que eu não tomei o meu hoje. Então pode tomar. Tem horário, Ju? Não tem horário, não. Que delícia! É muito refrescante. Água de coco é incrível, né, Bia? Eu falo que é um alimento super rico que a gente tem, que a gente deve usar mais. E nesses dias de calor, cai refrescando. Demais. Eu adorei. Ai, que legal. Ó, gente, aprendeu a fazer em casa facinho, facinho, vai refrescar muito. Ju, passe suas redes sociais, por favor. É Juliana Ebran, tanto nas redes sociais Facebook e Instagram. E lá tem mais receitinhas e dicas sempre saudáveis pra gente ficar saudável o ano todo. O ano todo. Mais uma vez eu vou fazer o convite, tá? Que a gente precisa organizar aqui, porque eu quero muito contar a sua história aqui no nosso programa. Sim, viu? Vai ser um prazer, uma alegria, Bi, como sempre. Obrigada, viu?